sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E o Cruzeiro derrapou diante da equipe do Guarani de Campinas, 3-3, jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o resultado deixou o Cruzeiro com 24 pontos e na 15ª colocação da competição. O problema que nós temos aqui é que o Cruzeiro não consegue engatar resultados seguidos. O Cruzeiro vinha de duas ótimas vitórias sob comando de Luiz Felipe Scolari, mas não conseguiu engatar a terceira. Então ele estaciona nessa parte da tabela que incomoda muito, já que o Cruzeiro está bem próximo ainda do Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B e não consegue desenvolver o seu futebol. O Cruzeiro está com muita dificuldade em jogar dentro da Série B, e isso obviamente por várias questões, mas a principal delas é, claro, o tempo de trabalho do técnico Filipão. O Cruzeiro entrou em campo com Fábio, Raul Cáceres, Manuel, Kaká, Patrick Bray, Jadson, Ramon, Ayrton, Regis, William Potker, e o atacante foi o Sassá. Então, em relação ao último jogo, na qual vimos o Cruzeiro trabalhando num 4-3-3 com 3 volantes, o Cruzeiro opta por jogar num 4-2-3-1, visando aí uma melhor aproximação do centroavante. E a verdade é que a bola chegou muito pouco para o Sassá, né? O Regis não foi tão bem assim, o Potker e o Ayrton também tiveram muitas dificuldades. Aliás, o Ayrton foi um pouco abaixo daquilo que ele vinha demonstrando dentro de campo, e sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o Potker foi o grande nome do jogo, né? E isso não quer dizer que foi uma coisa boa. Ele foi expulso de maneira, na minha opinião, errada. Aliás, eu acho que quase todo mundo concorda com isso. Ele mal encosta no jogador da equipe do Guarani para o juiz já dar o segundo amarelo e converter assim numa expulsão, e fez um dos gols do Cruzeiro. E aliás, isso é um outro ponto que a gente tem que detalhar aqui. O poder de reação do Cruzeiro foi muito bom. O Cruzeiro sempre esteve atrás do placar. Começou perdendo por 1-0, teve que empatar, na sequência tomou um 2-1, antes do intervalo empatou, no início do segundo tempo tomou o 3-2 e aí teve que buscar o empate na Bacia das Almas, aliás, numa jogada do Wellington. Quem jogou muito mal, na minha opinião, foi o Patrick Bray, o lateral esquerdo, que, apesar de ter dado uma assistência no terceiro gol do Cruzeiro, no gol de empate do menino Wellington, ele basicamente falhou no segundo gol, numa bola em que ele deveria ter pegado mais um pouco de velocidade para fazer a marcação, não fez a recomposição direito e o Guarani conseguiu fazer o gol. Então, pelo fato do Cruzeiro ter jogadores ainda que não estão adequados para o torneio ou para o próprio clube, o Cruzeiro vai tendo grandes dificuldades. O Cruzeiro é um time que tem dificuldade no seu jogo. Tanto é que teve menos posse de bola, chutou menos a gol e, consequentemente, chutou menos ao alvo. O Cruzeiro teve menos condição de jogo que o Guarani. O Cruzeiro jogou mal, e isso já havia acontecido, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora, o que realmente importava era o resultado. E se eu for falar aqui do resultado do jogo contra o Guarani, antes da partida, o empate era um péssimo negócio, sem dúvida nenhuma, para quem está querendo, sonhando ainda com possibilidades de primeira divisão, o empate ia ser catastrófico no Mineirão. Porém, dado a circunstância, inclusive com o erro de arbitragem, eu não posso falar definitivamente que o resultado é ruim. Mas o Cruzeiro jogou mal sim, teve muitos problemas sim, é um time que é muito fraco quando você imagina o contexto do jogo, é um time que tem pouca inspiração e vai tentar se virar na transpiração, vai tentar aí desempenhar um bom futebol trabalhando exclusivamente com a boa vontade de Luiz Felipe Scolari. Mas, repito, a situação do Cruzeiro é muito complicada, vai jogar daqui alguns dias não, né? Só joga no dia 20 de novembro contra o Figueirense no Mineirão. O Cruzeiro, em tese, precisaria dessa vitória diante do Guarani para chegar contra o Figueirense numa posição mais adequada para
talvez se aproximar mais do G4, agora isso não será possível. O Cruzeiro vive grandes problemas, vive grandes apuros e vai ter que se contentar no momento com essa parte intermediária da tabela. E eu estou falando isso sendo bonzinho, porque o Cruzeiro ele ainda flerta muito mais com o Z4 do que propriamente dito com o G4. Enquanto o Cruzeiro for um time vacilante, vai ser difícil acreditar que tem alguma possibilidade de disputar o Brasileirão da Série A ainda em 2021. Então é isso. Fala Cabino todos os dias, sempre às 11 horas da manhã. Até a próxima!